Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Maria Cláudia Hoppers, fundadora da Eurocontabilidade, escritora de um livro infantil sobre educação financeira, cofundadora e presidente da Abiva e esportista. Maria Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, que acabou sendo bastante multifacetada, não? Bom, Sérgio, eu vim de uma família muito humilde, eu fui estudante de escola pública, eu comecei a trabalhar aos 14 anos e fiz todos os cursos que eu pude durante a minha trajetória e nunca parei de estudar até hoje. Aos 22 anos eu fundei a minha empresa, a Eurocontabilidade, que completa esse mês 18 anos, e também me tornei professora universitária aos 22 anos de idade. Atualmente, concluí o meu mestrado em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Tive o privilégio de estudar em Harvard, onde eu estudei Big Data, e agora estou concluindo meu doutorado em Economia com ênfase em Finanças, também pela Fundação Getúlio Vargas. E como que foi a escolha pela contabilidade? Houveram outros caminhos no início que você poderia ter seguido e acabou não seguindo? Assim, Sérgio, eu sempre tive uma paixão por números. Então, aquilo foi a primeira coisa que me atraiu. Essa facilidade com a matemática e, enfim, né, queria trabalhar com números, também fui incentivada pelos professores. Eu fui o primeiro membro da minha família a cursar o ensino superior. E mais por iniciativa até, fui impulsionada pelos professores, que falaram que eu deveria cursar o ensino superior. E aí a contabilidade foi um caminho natural. Mas quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu vi que essa é uma ciência que ela vai muito além dos números. Quando a gente trabalha com contabilidade, nós trabalhamos, na verdade, com o sonho das pessoas, com o sonho dos empresários. Sonho de construir uma empresa que realmente gere empregos dignos, que gere resultado, que tenha uma realização pessoal. E aí, trazendo a conversa um pouquinho para esse cenário tributário no Brasil, desafios não faltam. Então, realmente, o papel do contador faz a diferença. Um bom contador faz a diferença no negócio. Eu me encantei mais ainda pela disciplina e pela ciência e construí a minha carreira em torno da contabilidade. Em paralelo, você também lecionou, não? Por 10 anos, lecionei contabilidade fiscal e tributária 1 e 2 em universidades, em cursos de graduação e pós-graduação. Fala um pouquinho sobre a Eurocontabilidade. Que serviços que ela oferece? Que situação que ela está no mercado atualmente? A Eurocontabilidade, além de uma empresa tradicional de contabilidade, além de oferecermos serviços tradicionais de uma contabilidade, nós costumamos presentear os nossos clientes com o primeiro ponto, Sérgio, o básico bem feito. Então, nós temos um rigor enorme com os prazos, que são importantíssimos, tanto prazos com o governo, que a contabilidade precisa prestar em nome das empresas, quanto também os prazos internos, os prazos com o cliente. Então, o cliente que trabalha conosco, ele vai receber o seu balancete no prazo, então ele vai ter acesso às informações. E não apenas isso. Aí o que a gente oferece, além desse básico para os nossos clientes, é uma análise realmente da empresa e com pontos de melhoria. Nós nos reunimos frequentemente com os clientes, mensalmente, a cada 2 meses ou de forma trimestral, e isso depende do business. E aí nós passamos realmente recomendações. Nós trabalhamos de fato dentro da empresa. A Euro hoje conta com 40 colaboradores e, enfim, eu me sinto privilegiada de contar com uma equipe de profissionais éticos, responsáveis e que se importam mesmo com a empresa. A gente quer fazer a diferença, a gente quer ajudar aquele empresário a atingir o seu objetivo. Então, é um motivo de muito orgulho. E claro que eu preciso falar dos clientes também. Hoje nós trabalhamos, e já há muito tempo, com empresas de renome nacional e multinacionais. Então, realmente é um privilégio porque aprendemos muito. Eu aprendo muito com esses empresários. Então, é algo, assim, bastante positivo. E o legal é que a maior parte dos nossos clientes estão conosco há muitos anos. Então, temos vários clientes com mais de 10 anos conosco. Então, é algo muito legal. A gente consegue oferecer um produto bom para o cliente, com um olhar claro para o planejamento tributário, que é algo necessário, e buscando oportunidades também. Tem um olhar em finanças avançadas, com várias recomendações. A gente trabalha, essas reuniões, Sérgio, elas são práticas. Elas são para realmente ajudar o empresário. E como a gente atende várias outras empresas, isso já temos essa bagagem, a gente consegue comparar e identificar ali pontos sensíveis, pontos de melhoria.
Então, é muito legal porque são reuniões produtivas. Você diria que as empresas brasileiras hoje estão mais conscientes do papel estratégico que a contabilidade bem feita tem sobre os negócios? Aquelas que têm acesso Uhum. a essa contabilidade com qualidade, elas não abrem mais mão. Hum. Acho que prova disso é porque temos clientes aí com tantos anos, né, dentro de casa. Uhum. Tem empresas que talvez ainda não se despertaram para isso, mas, por exemplo, Sérgio, já ocorreu isso mais de uma vez, do empresário nos preocupar porque ele já não estava mais conseguindo dormir. Ele passou por algumas espécies, vou colocar bem entre aspas, de planejamento tributário muito mal desenhado, e aí ele chega lá na empresa, Sérgio, com 10 empresas do Simples Nacional. Uhum. Uma empresa está no nome dele, a outra está no nome do filho, a outra da esposa, aí daqui a pouco está no nome do primo, do vizinho, da sogra, e aí o problema é grande, né? Ele não consegue mais dormir porque é muito trabalhoso administrar tudo aquilo. Fora que tem questões aí bastante complexas, né, para serem tratadas, para ver a legalidade desse planejamento. E aí o que a gente faz? A gente faz um estudo completo e muitas vezes ter uma empresa bem estruturada, com seu negócio bem desenhado e fora do Simples Nacional pode ser a solução para aquele empresário. Uhum. Então, nós trabalhamos, a maior parte dos nossos clientes, eles estão sendo tributados pelo regime do lucro real. Sim. Ou presumido, aí depende. As empresas também elas podem anualmente, se atenderem às regras, mudarem o regime tributário. Uhum. Então, é algo que a gente analisa. Se é vantajoso para a empresa, se é um planejamento lícito, a gente recomenda. Uhum. Então, é um olhar mesmo atento e contínuo para esse business. Eu diria necessário diante da estrutura bizantina que nós temos tributária aqui nesse país, não? Então, se a gente olha para os nossos números, eles são desesperadores, né? Só para trazer alguns dados para a sua audiência, Sérgio, se a gente voltar desde a Constituição de 88 até o ano passado, foram editadas quase 500 mil normas tributárias. O número é gigante. Aí fica mais fácil a gente computar por hora útil. O Brasil, ele conta com a média insana de edição de mais de 2 normas tributárias por hora útil. Imagina só acompanhar tudo isso. Nós contamos no nosso país com quase 100 tipos de tributos, divididos entre impostos, taxas e contribuições. O que fica aí, Sérgio, cada um tem a sua base de cálculo, o seu fato gerador e a sua alíquota distintos. O que fica muito difícil é responder uma simples pergunta: quanto determinado produto paga em impostos ou em tributos? É muito difícil responder essa pergunta, porque hoje depende de muitas variáveis. Depende do regime da empresa, depende de uma série de enquadramentos. Então, é algo muito complexo. Tudo isso leva aí a um contencioso tributário, que são essas disputas, sejam administrativas ou judiciais, que alcança 75% do nosso PIB. Então, assim, é um cenário de muita insegurança jurídica, é um cenário muito complicado. Então, um bom profissional para ajudar a entender tudo isso faz a diferença. E até para evitar que a empresa incorra aí em algum passivo. Porque as obrigações acessórias, elas consomem muito, elas são muito caras. Além de pagar um tributo muito alto, né, o Brasil conta com uma das maiores e mais complexas cargas tributárias do mundo. Mas além de ser alto, né, essa complexidade custa caro. As nossas empresas, elas gastam 1.500 horas por ano só para cumprir com as obrigações. E a média mundial é de 230 horas. Então, assim, tem um espaço absurdo aí para melhoria. Sem dúvida. Hoje a Euro opera basicamente em Santa Catarina ou atende clientes em todo o país? Nós atendemos todo o Brasil. A maior parte dos nossos clientes são de São Paulo, Sérgio. Então, enfim, nós temos essa certificação para atender em todo o país. E, claro, atendemos alguns segmentos em específico, né? Então, atendemos toda a parte de empresas médias e grandes e estamos agora validando um produto para pequenas empresas. Certo. Você tem perspectivas positivas a respeito das mudanças tributárias que têm sido gestadas no governo? Essa é uma ótima pergunta. Bom, é claro que o nosso país precisa de uma reforma tributária. Só por alguns dados que, enfim, né, que estamos discutindo agora, todo brasileiro sente que a gente precisa disso. Mas tem alguns aspectos bastante preocupantes nessa reforma, Sérgio. Bastante preocupantes. Primeiro deles que eu diria, a reforma ela começa a sua fase de testes em 2026. Em 2026, nós teremos que trabalhar em paralelo com 2 sistemas tributários. Então, hoje já está complicadíssimo. Ele não vai ser eliminado agora e a gente vai ter um novo que promete ser mais simples, mas que a gente vai ter que trabalhar com 2. Então, no começo, dá para afirmar que vai complicar. Tem um outro ponto muito sensível dessa reforma. Tem vários, mas só para citar alguns dos principais.
essa reforma ela não promete a redução da carga tributária. E já está mais do que comprovado que, enfim, se o país quer impulsionar a sua economia, ele deveria reduzir a sua carga. E essa não promete a redução. Ela promete que não vai aumentar, mas que não vai reduzir. Porém, alguns setores serão extremamente penalizados, como o setor de serviços. E a gente precisa entender também que o setor de serviços ele não é uma bolha fora do país, né? Todos nós nos utilizamos de serviços. As próprias indústrias se utilizam. Então, como consequência, os produtos estarão mais caros. É o que a gente pode concluir. Tem um outro ponto aí em relação à transição da reforma, que é complicadíssimo, né? A CBS... Teremos aí como IVA, CBS e IBS. A CBS estará totalmente implementada em 2027. Aí sim serão eliminados PIS e COFINS, 2 tributos. Mas o ICMS, que é o principal, que vai ser substituído pela IBS, só estará 100% implementado em 2033. Por todo esse período, Sérgio, teremos que trabalhar com 2 regimes. Vai ser difícil, vai ser bastante complicado. Bastante desafiador, bastante desafiador. E claro que uma boa contabilidade pode assessorar a sua empresa. É o momento de estar atento para isso. Sem dúvida. Ao lado da sua atuação na Euro, você também foi cofundadora e atualmente preside a Abiva, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, Sérgio, motivos para reclamar do sistema tributário não faltariam. Mas ao invés de reclamar, nós decidimos, eu juntamente com alguns empresários, fundar um think tank, que ele funciona na prática, é um laboratório de ideias, né? Pode ser traduzido como laboratório de ideias, e funciona como uma ponte entre o meio acadêmico e os formuladores de políticas públicas. Então, os empresários, eles trazem as suas dores, normalmente relacionadas à burocracia excessiva, algum ponto de insegurança jurídica. Então, eles nos trazem os problemas que eles vivenciam. Para eles é muito fácil isso. Aí, por meio, né, das universidades parceiras, hoje nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina e a Univale, ambas de Santa Catarina, mas vamos expandir, essa é a ideia, né, expandir para outras universidades as pesquisas. Aí elas endereçam ali esses problemas, buscam alguma solução e a Abiva, ela apresenta, que é o think tank, apresenta para o Estado, para o governo, soluções de melhoria, mas soluções devidamente validadas, com rigor acadêmico, se utilizando ali de várias métricas, como a econometria, para ajudar, né? Tanto a gente tem um cuidado enorme com os dados que a gente vai utilizar, então com evidências realmente confiáveis, e também a forma de recomendação de eventual mudança, seja em uma política pública ou algo mais simples, mas que tem grande impacto, como desburocratização. Eu também sou membro de algumas comissões com o mesmo foco na desburocratização e na redução da insegurança jurídica. E o empresário no nosso país que faz a coisa certa, e a maioria que quer fazer a coisa certa, ele precisa disso, ele precisa trabalhar com segurança. Ele precisa poder pagar os seus impostos e dormir bem à noite, né? E tem situações onde a própria legislação tributária não permite que ele faça isso. Então, ou ele tem que pagar mais, de uma forma mais conservadora, e depois discutir isso em outra esfera, ou ele pode também, né, em paralelo, talvez, a tudo isso, uma outra estratégia é buscar uma solução, passar uma proposta de melhoria. A gente tem endereçado isso, já temos alguns cases aí bem-sucedidos e eu estou muito feliz com esse trabalho, né? Uma instituição nova, mas que já tá colhendo aí alguns frutos legais. E que também pode oferecer subsídios para o Poder Executivo fazer mudanças, Sim, ou Legislativo. Exatamente. Então, essa é a ideia. A gente já tem trabalhado em paralelo. Ótimo. Diz uma coisa, além dessa atuação na Abiva, e claro, a atuação super bem-sucedida da Euro, você encontra tempo para ser esportista. Como que é isso? Sérgio, aí é uma parte bem legal. E estar na zona de conforto é algo que não me deixa confortável. Acho que não deveria deixar ninguém. E quando a gente começa, né, a empresa agora já com 18 anos, então a empresa já caminha sozinha, tem o privilégio de estar lá, mas a empresa caminha sozinha. A gente vai entrando numa espécie de zona de conforto e isso me deixa apavorada. Aí, por conta disso, eu fui buscar na natureza, que é a minha terapia, formas de interagir, mas aí de forma mais profunda com a natureza. Então, sou praticante de freediving, gosto de escalar montanhas, gosto de fazer algumas coisas diferenciadas aí.
E é bem legal. Isso envolve disciplina, espírito de equipe. Sim. Muito do que a gente aprende ali se aplica para a empresa, diretamente. Os aprendizados, assim, são incríveis. Certo. Além de enfrentar os tubarões tributários, você também nadou com tubarões de verdade, não? Conta um pouco sobre isso. Sérgio, a gente ouve muito, né, falar, e sou adepta disso também, que o mais importante é estarmos no momento presente. Que isso ajuda, isso é bom. Agora, eu te garanto, se você estiver enfrentando um tubarão cara a cara, você estará no momento presente. Aí depois você lembra daquela situação, quando você já está pré-ocupado com alguma coisa, né, com essa pré-ocupação de fato, Sim. você lembra lá do tubarão te olhando e você volta na hora para o momento presente. Então, são alguns gatilhos legais. E, graças a Deus, deu tudo certo. Certo. Nem todos tiveram a mesma sorte, mas, enfim, deu tudo certo. Da minha equipe, deu tudo certo. Ótimo. Uma outra faceta sua que é bastante interessante e que os espectadores podem ver aqui é o seu livro de educação fiscal para crianças, lançado tanto no Brasil quanto esse mês nos Estados Unidos. Como que aconteceu isso? Olha, Sérgio, eu sempre tive vontade de levar esse conhecimento, porque quando a gente começa a falar, né, sobre o tributário, até talvez esses dados que eu trouxe aqui para a tua audiência, talvez alguém que esteja nos acompanhando pode pensar, nossa, que tema chato, que tema complexo. E tá tudo bem se pensam assim, né? Mas o que ocorre? As pessoas vão se afastando desse tema. Porque ele realmente é complexo e é chato. Me perdoem os meus colegas tributaristas, mas é muito chato. As pessoas vão se afastando. Aí o que ocorre? Longe desse tema, sem trazer luz para esse tipo de tema, as coisas vão ficando ainda mais nebulosas. E é o contrário que a gente precisa fazer, né? Se a gente quer uma mudança, a gente precisa levar conhecimento para as pessoas. E quando a gente fala de tributos, não é algo assim fora, não deve ser visto como esse corpo estranho. Sim. É algo que está diretamente ligado com o nosso dia a dia. Quando falamos em tributos, estamos falando sim na principal fonte de receita dos países. É por meio dos tributos que conseguimos financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura, benefícios sociais e por aí vai. Então, a gente não pode, enquanto sociedade, estar longe dessa temática. Senão, a gente vai só acatando, né? Aquelas migalhas que nos sobram enquanto sociedade. Eu não citei antes, mas tem um índice bem interessante. Eu gosto muito do índice, mas não gosto da nossa posição, tenho vergonha da posição do Brasil nesse índice, que é o IRBS. O IRBS, ele mede o índice de retorno do bem-estar para a sociedade. Ele avalia a carga tributária arrecadada e o quanto disso volta para a sociedade. Deveria voltar tudo e ser empregado da melhor forma para o bem da sociedade. Mas em termos de Brasil, esse índice ele analisa os 30 países com a maior carga tributária do mundo, nós estamos lá, claro, e infelizmente, desde que o índice foi criado, o Brasil continua sendo o pior em retorno do tributo para a população. Aí, ao invés de reclamar, eu volto lá naquela minha frase, ao invés de reclamar, eu decidi dedicar parte do meu tempo para esse projeto. Aí eu criei os personagens, tentando de uma forma lúdica e eu diria até divertida, ensinar para as crianças os conceitos iniciais do sistema tributário e reforçando aí algumas lições de ética e cidadania. E o livro, a versão em português, ela já está sendo aplicada num colégio. E é bem legal, Sérgio, o feedback das professoras, dos pais e das crianças. É fantástico. Tem criança que fica indignada quando ela descobre, porque elas precisam, primeiro elas têm contato com a temática, aí elas desenvolvem, participam de uma feira tributária, desenvolvem games, é bem legal. Elas têm ideias super criativas, né? A criança, ela tem um potencial extraordinário. Basta a gente não limitar. Sim. Aí o negócio vai. Ideias incríveis mesmo. Já tiveram ideias que nós apresentamos para a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. São ideias muito boas e que vieram das crianças. Bom, e aí tem criança indignada na apresentação lá da feira que ela não conseguiu identificar com clareza o destino de todos os tributos arrecadados. E assim, eu fico muito feliz de ver essas crianças indignadas, porque aí é sinal de que o nosso futuro vai ser muito melhor. E mães que falam que agora sempre que vai no mercado, a criança fica olhando o cupom fiscal e perguntando, questionando, né? Nossa, o valor do tributo é muito alto aqui. Para comida, um item tão básico. Mas a segunda pergunta que eu acho ainda mais interessante. Onde será que o governo vai aplicar esses tributos?
Então, elas já estão tentando olhar, Sim. já estão tentando fazer essas conexões e isso é muito bacana. As professoras também, que me falaram que estavam aí carentes de temáticas como essa, e vem novidades por aí também. Enfim, e aí fui procurada por uma editora dos Estados Unidos e lançou o livro lá. Então, Que ótimo. E está fazendo sucesso? Sérgio, na primeira semana de lançamento, ele já atingiu a marca de best-seller em 2 categorias. Então, é bem legal. E a editora já me encomendou outras temáticas para crianças. Então, vem aí economia para crianças, direito para crianças, finanças para crianças, vem outras temáticas, contabilidade para crianças e até política para crianças. Que ótimo. E como você conseguiu escrever na linguagem deles? Porque o livro é completamente compreensível para uma criança. Como que você virou a chave e se tornou uma escritora infantil? Essa ideia de não desistir. Como professora universitária na graduação e na pós-graduação, claro que a linguagem é outra. Os termos são muito mais técnicos. Mas ainda assim, Sérgio, até empresários, né? Tem empresários muito bem-sucedidos, mas que eles não dominam essa parte tributária. E quando a gente fala de uma forma mais simples, ele consegue captar a informação e aí ele voa. Ele vai muito além. Aquele empresário vai muito além. Nós temos vários cases desse no escritório mesmo. Então, é importante, né? Começou disso, feedback de clientes, falando que ele conseguiu entender. Óbvio, ele não domina uma apuração tributária complexa, mas ele sabe aquilo que ele precisa fazer para tomar as decisões. E para se antecipar também na tomada de decisão. Então, veio desse feedback, sabe, Sérgio? Surgiu daí. Gosto muito da forma como você coloca, de uma forma mais clara, mais acessível. Aí a gente tenta ir se adaptando, né? Quando a gente está lá no meio jurídico, os termos são mais técnicos. Quando a gente fala com o empresário, o objetivo é ajudá-lo a sair correndo. Então, não precisa complicar. O negócio já é complicado bastante. E daí surgiu a ideia com crianças. Porque até na universidade, eu já sentia que algumas pessoas, elas já vinham, alguns estudantes, já com uma ideia formada. E com certa aversão também, à temática tributária. E aí, nesse núcleo das crianças, a minha aposta, eu confesso que ela era muito para o futuro. Eu estava assim plantando, sempre falo isso, uma semente para um futuro melhor, mais justo e transparente. Mas um futuro muito distante, Sérgio. Eu tinha certeza, ainda bem que eu estava errada, mas que eu não estaria mais viva para colher isso, para ver isso. E eu estava muito errada. Porque a criança, ela tem um negócio que eu falo que é extraordinário, né? Ela aprende pela manhã, na parte da tarde ela já está ensinando os pais, e ela grava aquilo e ela tem ideias ainda melhores de como aplicar. Sim. Então, é fantástico. A partir das experiências que você viu com os pequenos leitores do seu livro, você acha que a implantação de um ensino fiscal, em âmbito nacional que seja, daria resultados positivos no médio prazo? Parece que você está lendo pensamentos. Com certeza. Mas, para eu poder afirmar com rigor científico, porque hoje nós temos a experiência do colégio que está aplicando e traz bons resultados. Mas, para que a gente tenha evidências maiores, eu precisaria de uma base mais ampla. Esse deve ser o experimento para a minha tese de doutorado, Sérgio. A ideia é aplicar em mais escolas e aí mapear com rigor científico. Mas, claro que, como é o meu experimento, eu acredito demais nessa ideia. Acredito demais que isso pode trazer uma transformação para todos, enquanto sociedade, assim, absurda. Absurda. Nada se faz sem dinheiro, né? Eu falo que a gente precisa de mais investimento na nossa educação básica. O Brasil investe pouco na educação básica. As professoras, elas são extraordinárias também. Elas são super criativas, principalmente as professoras da educação básica. Com muito pouco, elas entregam tanto. Eu não me canso de estar, assim, cada vez mais surpreendida quando eu frequento a sala de aula. Porque eu frequento para verificar como é que está, né? A aplicação do livro e tudo mais. E as ideias são super criativas. Os games que eles criaram, a didática, a forma como elas lecionam, mas falta investimento. Porque sem dinheiro também não se faz nada. Dinheiro não resolve tudo. É claro que a gente precisa aplicar esses recursos da melhor forma e com qualidade, né? Precisamos exigir essa educação de qualidade, porque está diretamente relacionada ao nosso crescimento econômico. Então, não tem como continuar negligenciando essa parte. O Brasil perde muito. Voltando um pouquinho para a Euro, nesses 18 anos de atividades no mercado, ela tem ganho alguns reconhecimentos, não? Fale um pouquinho sobre isso. É muito legal, né, Sérgio? Nós
fomos recentemente reconhecidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pela excelência dos nossos serviços prestados. Sim. Lá nós fazemos a contabilidade de verdade. E nós temos como prática só trabalhar com empresas que declaram 100% do seu faturamento. Então já é a primeira coisa. E é muito bom que a empresa faça isso, porque tem formas legais, por meio do planejamento tributário, que o empresário sim consegue reduzir a sua carga. Mas pelos meios legais, e é esse meio que a gente trabalha, né? Enfim, fui professora por muito tempo, uma vez professora, continua sendo sempre professora. Eu jamais, né, poderia ensinar algo em sala de aula e aí aplicar algo diferente. Então, é muito legal, né? A gente construiu com isso uma imagem muito bacana junto aos órgãos públicos. Então, e a gente tem mesmo esse relacionamento e algo muito legal também, né? Que facilita muito o dia a dia. Eles sabem, conhecem o nosso trabalho e esse reconhecimento, por exemplo, é prova disso. Tive a minha história também recentemente incluída no livro Contar para Inspirar, do Conselho de Contabilidade de Santa Catarina, Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. E, enfim, nem acredito que tudo isso ainda vem acontecendo. Mas o dia a dia me encanta muito também. Ver que tem profissionais da Euro que conseguiram construir a sua carreira, que têm a oportunidade de crescer lá dentro, isso é muito legal. E fora esse privilégio do dia a dia de aprender com grandes empresários do nosso país. Isso é muito legal também. E os planos para o futuro? Bom, além da Euro... dessas contribuições que a gente faz nessas comissões, e espero que essas contribuições, que um dia elas não sejam mais necessárias, porque se existe a comissão da desburocratização, é porque tem muita burocracia. Tem muita burocracia. Espero que um dia não seja mais necessário, mas por enquanto houver a necessidade, estaremos lá também, porque eu sempre falo que ao invés de reclamar, a gente deve contribuir. Se a gente puder, a gente deve contribuir. E vem mais livros por aí. Então, mais livros com algumas temáticas. Tem livro também sobre algumas dessas aventuras, já que você mencionou. Tem livro ali sobre os tubarões, tem alguns episódios ali aí baseado em fatos reais. Ótimo. Já para um público, não só mais para as crianças, mas para um público em geral. Falando em esportes, e já que estamos em uma época de Jogos Olímpicos, gostaria de saber a sua opinião sobre o desempenho do Brasil em outro campo que não esportivo, o da educação. Essa é uma ótima pergunta. Se a gente for analisar os dados do PISA, por exemplo, que mede o desempenho dos nossos estudantes, o Brasil ele ocupou, no quesito leitura, a 30ª pior colocação. Se a gente olha para ciências, que é um outro campo também avaliado, nós ocupamos a 20ª pior colocação. Se a gente vai para matemática, nós ocupamos a 17ª pior colocação. Teve uma outra edição do PISA que ela analisou também o nível de conhecimento financeiro. Certo. E aí o Brasil ocupou a 4ª pior colocação. Então, assim, em termos de educação, temos muito que melhorar. Falta investimento e falta investimentos de qualidade. O Brasil precisa muito olhar para isso. E ele tem uma correlação direta também com o desempenho nos esportes. Eu sou uma grande defensora de que as escolas deveriam sim oferecer mas diversas modalidades de esportes para as crianças. Porque a criança, a partir do momento que ela se identifica com aquilo, nós teríamos aí vários atletas, com certeza a gente perde muito, né? Tem potenciais absurdos que a gente perde pelo meio do caminho. E hoje, falando em Olimpíadas, aqueles nossos atletas que chegam lá, né, que conseguem a medalha, esse reconhecimento, ou conseguem participar, que já é um feito e tanto, eles são praticamente sobrenaturais. Sim. Porque não tiveram apoio. Muitas vezes o apoio vem de dentro de casa, a própria Raíssa Leal. O apoio foi da mãe, o apoio não veio lá da escola, não incentivou. E assim, deveria, né? A gente perde muito. Claro que para isso falta infraestrutura, falta investimento. Mas profissionais, na parte de educação, professores, tem vários. Só falta esse investimento, só falta o negócio acontecer. E eu falo isso, não é só pensando em ampliar o número de medalhas, que seria bem legal, mas é na disciplina que o esporte traz. É nessa questão do trabalho em equipe, é na resiliência. São tantas lições que o esporte nos traz que a gente não deveria perder essa oportunidade. Eu não vivo sem esportes e acho que é um desperdício a gente deixar as nossas crianças nas escolas estarem longe disso, né? Nas escolas públicas. Sim. Aliás, voltando um pouquinho para o livro, o meu sonho é que o livro chegue também nas escolas públicas, Sérgio, que é de onde eu vim.
Eu acredito que isso pode trazer uma transformação. Como fazer isso eu ainda não sei, Sim. mas eu vou continuar em busca de atingir esse objetivo também. E como as pessoas podem comprar esses livros? Bom, os livros, a versão em português está à venda na Amazon Uhum, e em algumas livrarias, certo. já podem encontrar também. E a versão em inglês tem na Amazon e em diversas outras plataformas também. Uhum. Também é possível comprar por aqui a edição tanto física quanto digital. E também devemos lançar em breve o audiobook Tá. e livro em braille também. Que A gente ótimo. tem. Perfeito. E como as pessoas podem entrar em contato com você, Maria Cláudia? Bom, através do meu website, tem todos os contatos ali da Euro. Para alguém que se interessou pelo nosso trabalho e gostaria de entender como é que funciona, né, trabalhar junto com a Euro Contabilidade, para algum profissional que queira desenvolver a sua carreira, tem lá também os contatos da Euro, tem os contatos da Biva e dos livros também. Eu vou ficar muito feliz em recebê-los lá. Que ótimo. Maria Cláudia, muito obrigado por compartilhar sua história hoje conosco. Obrigada, foi uma honra. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.